Muito bem, irmãos. Olha, nós estamos falando de Jacó, e não é de hoje, né? Nós estamos falando de Jacó lá no capítulo 25, e sabe que Jacó, esse menino, né? Metade do livro de Gênesis fala sobre o Jacó, né? Sobre a família do Jacó, ele, os filhos dele, tudo que está acontecendo. Morreu aqui no capítulo 49, e ademais dele morrer no capítulo 49, praticamente mais da metade do capítulo 50 fala do enterro dele. Então, irmãos, é um personagem. Eu acredito assim, né, que ele é um dos grandes mesmo personagens da Bíblia, e de quem, por exemplo, se fala assim, que Deus amou, como fala que Deus amou o Jacó. Aquela forma, né, profética, Deus amei Jacó, sabe? Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho esta noite, né? Sobre essa morte, sobre o seu enterro, o que isso representa para a gente, não é? Então ele faleceu, aqui no final do capítulo 49, foi uma boa morte, tá? Então aqui, meus irmãos, no versículo 33, diz que acabando Jacó de dar instruções a seus filhos, ele encolheu os pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. Que morte! Eu queria ter uma morte dessa aqui. A gente não sabe como a gente vai morrer. Às vezes uma pessoa morre chorando, sofrendo, a gente não sabe, né? Muitos servos de Deus morrem com dores e tal. O Jacó, ele abençoa os seus filhos. Esse é um momento, né, maravilhoso, dele reunir todos os seus filhos, abençoar cada um deles, e depois que acabar de abençoar, dar uma ordem, né? Olha, eu quero que vocês, né, me enterrem lá junto com meu pai, com meu avô e tal. E aí, meus irmãos, simplesmente a Bíblia diz que ele juntou os dois pezinhos na beira da cama e morreu, né? Expirou e foi congregado ao seu povo, ou seja, está lá, né? Está lá na presença de Deus. Agora, é isso, olha, o grande amor que Deus tem por Jacó, né? Eu sempre vos amei, é uma coisa que Deus fala sobre Jacó, né? Eu sempre vos amei. Jeremias fala, com amor eterno eu te amei, também com amável benignidade eu te atraí. Não, pastor, está falando isso sobre o povo, sobre a nação. Meus irmãos, não é sobre a nação apenas, é sobre esse personagem, é sobre o Jacó, né? Sem contar a paciência que Deus teve com ele. Foram praticamente 97 anos de Deus suportando Jacó, até ele ter aquele encontro com Deus no Val do Jaboque. Até aquele encontro com Deus, era Jacó por Jacó, era ele por ele e acabou, né? A única coisa que ele pensava era nele. A partir daquele encontro, ele tinha 97 anos já, muita coisa mudou na sua vida. Mas olha a paciência que Deus teve com aquele personagem, o quebrantamento mesmo, aquela fé, sabe, de entrega e dizer assim, olha, agora eu estou confiando completamente no Senhor. Ele tinha 130 anos quando ele entregou o Benjamim, quando ele entendeu que ele não tinha força para fazer nada. Aliás, meus irmãos, nós começamos a fazer alguma coisa quando a gente descobre que a gente não tem força para fazer nada e deixa Deus fazer. E aí então, era fé no Senhor mesmo, né? Então, como é que a gente vai definir essa paciência de Deus pelos objetos amados que Ele tem, né? Eu tenho uma frase aqui, né? É o poder de controle que Deus tem sobre as suas próprias ações. Deus, Ele tem limite? Não, Deus ele não tem limite. Deus tudo que é de Deus é imenso, é eterno, sabe? Não tem jeito de você medir. Então aqui, meus irmãos, como é que é essa questão da paciência, né? É um controle que Deus exerce sobre si mesmo. Então Ele próprio se limita. Não é que nós o limitamos. Meus irmãos,
o amor, a paciência, a bondade, a misericórdia limita a sua justiça, a sua própria justiça e santidade vai colocando limites na sua misericórdia, na sua graça. Então é uma coisa dele, é uma coisa de Deus, ele limitando a si mesmo, né? Levando a tolerar os maus, a demorar-se a castigá-los, a suportar grandes ofensas sem vingar imediatamente, né? Aliás, o meio termo da misericórdia e da justiça é justamente a paciência de Deus. Então, olha, o que seria de nós sem a paciência de Deus? Às vezes a gente sempre quer assim, quando é alguém que faz mal para a gente quer justiça. Quando a gente faz um mal para alguém, a gente quer o quê? A gente quer misericórdia. A gente nunca está contente. Agora Deus, ele está entre esses dois. Deus, se ele tiver que fazer a justiça, ele vai fazer. E a mão dele é pesada, é dura, mas, meus irmãos, se ele tiver que tolerar, que ter aquela espera, isso é com ele, porque ele não enxerga só aquele momento. Ele tem a visão do todo de cada um de nós, do antes, do durante, do depois. Então ele tem essa paciência, faz parte da sua vontade de desejo. O desejo de Deus qual que é? Que eu, você, cada um de nós, sejamos parecidos com Jesus. Os meios que ele vai levar para fazer essa confiança que a gente tem realmente na salvação de Deus. Aqui no versículo 18 do capítulo 49, vamos dar uma olhadinha. Capítulo 18, o que ele fala? Eu falei para vocês na semana passada que as bênçãos de Jacó, ela tem duas interrupções na tradução original. Uma quando ele fala de Siló, e a segunda interrupção é justamente essa do versículo 18, quando ele fala assim: a tua salvação eu espero, ó Senhor. É verdade que ele está falando dele, a salvação dele. Ele está falando: Senhor, eu espero na tua salvação. Ele sabia que um dia Jesus viria, morreria na cruz, e ele, assim como nós esperamos, meus irmãos, dessa remissão eterna, ele está dizendo: olha, eu espero, ó Deus, na tua salvação, mas também é a salvação de todo o povo de Israel. Isso aqui é profético também, tá? Então Paulo chegou a dizer, para mim o morrer é lucro, mas o Jacó podia dizer a mesma coisa. E se a gente fosse perguntar, onde é que ele está hoje? Jesus deu uma dica para nós, lembra? Quando Jesus disse: muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, e vão se sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Está lá, está com Deus na eternidade, está ali. Então, meus irmãos, ele sai daquela cama, ele não sai da cama para o cemitério e vai ficar lá, enterrado lá, sabe? Com a alma dele enterrada ali, penando dentro do caixão. Não, de jeito nenhum, Está com o Senhor, como ensina a palavra de Deus. Agora, é interessante os preparativos do enterro, Por quê? Porque ele virou uma múmia. Olha aí no capítulo 50, no versículo 1, começou o choro todo, O José se lançou sobre o rosto do seu pai, chorou, beijou, e ordenou aos seus servos, os médicos, que o embalsamasse. E os médicos embalsamaram o seu pai. Então ele foi, meus irmãos, embalsamado. Olha só, o melhor que eles podem fazer por um corpo morto é embalsamar, Está ali. E o que o homem pode fazer depois da morte com um corpo de um morto é virar uma múmia, O máximo que eles podem fazer é transformar aquele corpo numa múmia. E é assim que eles faziam lá no Egito. Tem um monte de múmia espalhado nesse mundo ainda, a gente pensa que não, cada tempo aparece mais descobertas de novas múmias, tá? Mas o Jacó, ele foi embalsamado, tipo uma múmiazinha ali, e vamos pegar esse corpo aqui, e vamos levar lá para Canaã, e vamos enterrar
na cova de Maquipela. É um respeito com o corpo. A gente tem que ter esse respeito. Jacó mostrou que, Jacó não, Abraão, né, quando ele compra a cova de Maquipela, é um respeito. Então, irmãos, pode pensar, a pessoa morreu, não é? Não. Se depender do crente, se depender do servo de Deus, ele deve sim, né, estar ali com todo respeito com o corpo do seu morto. Porque assim nós aprendemos de Abraão, de qualquer personagem do Velho Testamento e até o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Agora, se não estiver em nós, aí não é problema nosso. Vamos dizer que acontece que nem aconteceu lá na Segunda Guerra, né? Quando os nazistas, né, pegavam os judeus e ficavam amontoando os corpos, que culpa que eles têm? Não tem culpa. E se fizer assim com os crentes, eles não têm culpa nenhuma, não dá nem para enterrar os mortos. Vai ser um vale de ossos secos, não tem problema, Deus sabe tudo. Mas estando em nós devemos, meus irmãos, ter um certo respeito, e um dia o corpo de Jacó, assim como o nosso, ele vai estar de volta, não a múmia. O apóstolo Paulo, ele é muito firme quando ele fala sobre isso, em 1 Coríntios capítulo 15, o que ele fala? Que nós vamos ressuscitar um corpo incorruptível. Então eles fizeram uma múmia, né? Pois bem, aqui Deus, quando ele sair de lá, ele não vai ser uma múmia coisa nenhuma, tá? Ele vai ter um corpo incorruptível, e nós também, todos os que estiver, meus irmãos, nessa primeira ressurreição, tá? Muito bem, né? Olha lá, a grandeza do funeral de Jacó foi grande nos preparativos, porque ele foi embalsamado, como os grandes faraós, né? Foi lá embalsamado, grande pelos números dos veladores. Aqui no capítulo 50, diz no versículo 8, quem que chorou? Os filhos, né? Aqui os seus netos, os seus bisnetos, tataraneto, está todo mundo chorando, tá? Os egípcios choraram. No versículo 3, diz que os egípcios choraram 70 dias pela morte do Jacó, né? Depois no versículo 7, diz também que quando foi para enterrar, o José subiu, os irmãos de José subiu, mas olha que interessante, subiram todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, os anciãos da terra do Egito. Então está todo mundo caminhando lá, né? Está todo mundo indo para Canaã para enterrar o Jacó. E até, meus irmãos, é grande no número de espectadores. Foi um enterro dantesco, né? Foi magnífico, aí olha, né? De cinema, tanta gente, tantos veladores, familiada, todo, né? Até curioso. Versículo 11, os curiosos eram os cananeus. Vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Arade, porque ali, meus irmãos, eles choraram 7 dias, por isso chamou-se Abel Misraim, que está além do Jordão, ou seja, o grande pranto dos egípcios. Isso é interessante, né? Que a morte de Jacó foi conhecida como o grande pranto dos egípcios. Agora a gente tem que entender que isso vem de Deus, é de Deus que vem essas coisas. E de fato não estava enterrando, meus irmãos, um qualquer. Lembra que Jacó chegou todo quebrado, todo meio arrebentado no Egito, mancando, velho, sem poder fazer muita coisa, né? Mas quando ele estava na frente do faraó, lembre-se, ele abençoou o faraó, porque o maior abençoa o menor. Então, o faraó teve que engolir isso. E uma outra coisa que os egípcios tiveram que engolir é essa morte, né, do Jacó. É a forma que Deus tocou no coração do seu povo, dos egípcios, dos cananeus. Todo mundo está espantado com o enterro do Jacó. E aí, meus irmãos, nós partimos para um outro lado, né? Que é o temor dos irmãos de José. Vamos lá no versículo 15. Depois que ele foi enterrado, voltaram para o Egito, né? Versículo 15. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá,
todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. O Jacó nunca disse isso, tá? Vamos lembrar isso aí não é verdade. Isso aqui é o medo, é o temor, é o medo, estão temendo a retaliação de José. A frase aí do versículo 15, nos odiará José, certamente vai nos retribuir o mal que lhe fizemos. Então, eles tinham consciência do mal que eles tinham feito, e é a primeira vez que realmente eles pedem perdão com a boca, dizendo assim: perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. Isso também é bom lembrar. A forma como eles se viam neste mundo. Eles se viam neste mundo como servos de Deus. E isso é verdade. O que aqui nós olhamos para todos os textos, e Jacó não falou nada disso, mas o medo deles levou a fazer isso. Por isso José chorou, Então, a coisa mais triste do culpado é o sentimento de culpa que o acompanha, O José já tinha dado o abraço de perdão no capítulo 45, eles estavam meio assustados. Mesmo assim, eles atenderam o pedido de José, foram lá, estão morando com José, mas agora o pai morreu, e eles ainda estão com aquilo na cabeça. Porque agora ele vai nos fazer mal. O que é isso? Senão o sentimento de culpa. Por isso, meus irmãos, uma vez perdoados, os irmãos de José deveriam fazer o quê? Crer no perdão. Dizer assim: olha, ele perdoou, perdoou. O que é perdão? É libertar. Perdão é isso. Por isso que é tão importante, repetido na oração, do modelo do Pai Nosso: perdoa as nossas transgressões, como nós temos perdoado a quem transgrediu contra nós. Então, irmãos, eles tinham que crer. É uma coisa do cristianismo mesmo, da fé cristã, o perdão. Então, eles tinham que acreditar no perdão de Deus. Agora, eles não acreditavam muito não, Por isso que eles estão fazendo isso aí. E a gente às vezes não acredita no perdão porque a gente não perdoa. Sabia disso? Tem gente que não perdoa mesmo. Então, para ele nunca vai entender o que é o perdão. Ele não pode perdoar ninguém porque ele não entende. O coração dele é duro. Como é que ele vai, Pessoa, ele não consegue entender. Agora, meus irmãos, uma pessoa que perdoa, ele também vai se sentir perdoado, Então, se uma pessoa tem dificuldade de perdoar, quando ele fizer um mal para alguém, ele também vai ter dificuldade de ser perdoado, porque a gente quer tratar a pessoa do mesmo jeito que a gente trata as pessoas. Olha aqui, essa pessoa não vai me perdoar. Por quê? Porque você não perdoa as pessoas. Então você vai ficar com essa impressão: o fulano não me perdoou. Pode ser que é você que não está perdoando, Então lembre-se disso, Eles têm uma consciência culpada aqui. O perdão não é uma questão de sentimento, é uma questão de fé para quem perdoa e para quem é perdoado. Eles apenas precisavam crer no perdão, Então é uma questão de fé. Por isso José, meus irmãos, ele está tão triste, tá? Olha aí no versículo 17, lá no final, a última frase do versículo 17: e José chorou quando eles lhe falavam, Foi um choque para ele, porque para José já estava tudo resolvido, mas para eles não. E acredito, meus irmãos, que aqui no versículo 17, aqui para eles foi bom. Para eles foi bom olhar para José, mesmo que fazendo esse canal indireto. Por que canal indireto? Olha, o teu pai mandou você perdoar a gente, Não precisava disso. Mas que seja um canal indireto, é um pedido de perdão. Se é o máximo que eles conseguiram fazer naquele momento, então não deixa de ser um pedido de perdão.
Entender essa linguagem do perdão é muito importante também. Tem pessoa que vai rodear, vai rodear, vai rodear, vai rodear e nunca vai dizer nada. Mas ele está querendo pedir perdão para você. Ou você também vai rodear e falta alguma coisa, mas é preciso crer, né? E por isso, aqui, meus irmãos, para eles ter dito isso, é importante. As lágrimas de José também são importantes no versículo 17. Por quê? Porque é uma prova de que ele realmente perdoou os seus irmãos. Está ali, ele chorou, no final do versículo 17, chorou quando eles lhe falavam. Versículo 18, depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por seus servos. E José disse, não temais, porventura que eu estou no lugar de Deus, né? Então José agora ele tem que resolver o problema. E ele resolve. Ele faz 3 coisas, né? Primeiro, ele retira o medo, a dúvida do coração dos seus irmãos. Eu não quero que vocês fiquem com medo, tá? Então eu estou aqui para dizer para vocês, não tenham medo. Final, versículo 19, lá, não temais, porque eu não estou no lugar de Deus. Isso também não é demérito. Ele não está dizendo, só Deus pode perdoar você. Quem sou eu para te perdoar? Só Deus para te perdoar. A pessoa que diz isso, ela não perdoou, sabia? Ela não quer perdoar. Só Deus pode te perdoar. Quem sou eu, né? Isso nada mais é do que uma arrogância, do que uma soberba. Você não só, né, você pode, como você deve perdoar. Essa história é conversa para boi dormir, né? Então aqui ele chora, mas ele também vai resolver o problema. Ele fala, olha, não vá muita gente com vida. Ele fala assim, olha, vocês queriam me fazer mal, mas Deus transformou esse mal em bem. Esse era o ponto de vista espiritual de José. Se você voltar no capítulo 45, volte lá comigo. Voltando aqui no capítulo 45, é a mesma coisa que ele falou. No dia que teve o encontro, que um irmão abraçou o outro e tal, né? Então aqui, capítulo 45 e versículo 5. Então, agora, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. São 2 pontos de vista aqui, né? Na cabeça dos irmãos de José, eles venderam José. Foram eles que mandaram José. Na cabeça do homem espiritual, que tem maturidade para ver a mão de Deus, isso não é para qualquer um. Tem que ter muita maturidade. Essa é que é a verdade. Porque é fácil você ler a história de José e descobrir maturidade. Mas maturidade é no dia a dia. Maturidade é quando acontece com você e você consegue ver coisas espirituais que ninguém consegue ver. Então, na cabeça dos irmãos de José, até aquele momento da morte do pai, eles que mandaram José. Mas José aqui no versículo 5 está falando, Deus que me enviou, olha, não foram vocês que me venderam, né? Na verdade foi Deus que pegou e me mandou para cá, né? Aí no versículo 8, assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai da casa de Faraó, né? Então, meus irmãos, não fostes vós, mas foi Deus que me mandou para cá. Agora, isso é maturidade espiritual. Você vê, meus irmãos, 23 anos, mais de 20 anos, né? Aquele sofrimento de ter sido jogado lá naquela cova, vendido, gritando para os irmãos não vender, vendeu, levado amarrado de pés e mãos até a casa, até o Egito, vendido para a casa de Potifar, da casa de Potifar, acabou indo para a casa do cárcere, sabe lá quantos anos ficou ali dentro?
até ser exaltado, é verdade, mas com muita tristeza no coração. Eu digo tristeza porque ele nunca foi atrás do pai dele, é só por isso. Até o dia desse encontro, que ele tem essa maturidade de dizer, não fostes vós, mas foi Deus. E aqui ele repete novamente, voltamos lá para o capítulo 50, né? Versículo 20, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, ou seja, transformou para bem, como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida, ou seja, mesmo nos males, mesmo nos piores momentos, alguma coisa Deus vai fazer. Deus sempre faz o que dá mais glória para Ele. E se a gente tem isso em mente, que Deus, Ele sempre faz aquilo que dá mais glória para Ele, o nosso pior ainda é glória para Ele. Aquilo horrível que pode acontecer na nossa vida, na nossa família, ainda, meus irmãos, vai dar alguma glória para Ele. A glória vai ser dele, como se vê na família do José, com certeza. E aí ele faz uma promessa, né? Qual que é a promessa do versículo 21? Então ele diz assim, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Alívio total. Alívio total, meus irmãos, porque aí saiu o sentimento de culpa, saiu o sentimento, o medo, sabe, de ser jogado às traças ou vendido como escravo. E o final do versículo 21 diz, assim os consolou e falou segundo o coração deles. Ou seja, consolou os seus corações. Está todo mundo agora em paz, está todo mundo tranquilo, né? O temor dos irmãos então se acabou, se findou, né? Agora, meus irmãos, quando tudo estava indo bem, que o José, ele está bem, né? Está lá falando, eu vou sustentar vocês e tal. Vem a morte do José, olha lá no versículo 22. José habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, viveu José 110 anos, viu os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, que nasceram sobre os joelhos de José, e José disse aos seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e vos farei transportar os meus ossos daqui, e morreu José na idade de 110 anos. Acabou. O primeiro, um dos últimos a nascer, e o primeiro a morrer. Olha, ele viveu 37 anos a menos que seu pai. E é quase certeza, irmãos, que ele morreu primeiro que todos os seus irmãos. E eu acredito que Deus fez isso para provar os irmãos, sabe? Tirou o esteio deles, tirou toda a confiança deles. Confiança deles estava em José, porque José foi um homem muito importante no Egito, né? Então eu sou irmão de um homem muito importante no Egito. Eu sou neto de um irmão, de um homem muito importante no Egito. Eu sou parente, né? Sobrinho neto de um homem muito importante lá no Egito. Então, estou protegido. O que Deus faz? É assim? Então, eu vou tirar o José. É por isso que quando você abre a página que vai para frente, qual que é a página que vai para frente? É Êxodo capítulo 1, olha o versículo 8. E levantou-se um novo rei no Egito, que não conhecia José. Acabou. Então, irmãos, nunca confie no homem. Deus ensina isso nessa história. Deus ensinou José que ele deveria confiar somente em Deus. Deus ensinou Jacó que ele deveria confiar somente em Deus. Agora Deus está pegando os irmãos de José, levando o esteio deles e dizendo, olha, confie somente no Senhor. É só em Deus. Confie somente no Senhor. Mas antes de morrer, Deus é tão bom, né? Olha o versículo 23.
Ele viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Ele viu os filhos de Maquir, filho de Manassés, nascer sobre os seus joelhos. Ou seja, viu neto, viu bisneto, tá? Então tudo isso, ele teve esse presente, né, de ver todos esses nascimentos. E apesar dele morrer cedo, isso não atrapalhou ele ver a mão de Deus na sua vida. E aí, irmãos, nós temos a fé de José no leito da sua morte. Você sabe que o Novo Testamento, quando ele fala de um personagem, é a forma que Deus vê aquele personagem de uma forma assim geral, generalizada. Por exemplo, o Esaú. Como é que Deus classificou o Esaú? Profano, correto? É assim. E foi, tá? Como é que Deus classificou o Ló? Olha que interessante. Você pode falar mal do Ló, que o Ló fez uma má escolha, etc, tal, e aquele fim triste, trágico do Ló. Mas ele ainda foi quem gerou a Ruth, tá? E veja só, quando a Bíblia fala dele no Novo Testamento, diz o justo Ló. Então, o Novo Testamento tem isso. O Novo Testamento, ele fala de um personagem, ou resume uma situação de um personagem, do ponto de vista do Espírito Santo. Não é só porque o Espírito Santo escreveu, mas é como o Espírito Santo definiu de uma forma geral. E aqui, irmãos, José foi uma pessoa maravilhosa, né? A sua obediência a Deus, o seu temor, a forma com que ele se guardou, como ele evitou o mal, como ele venceu o pecado e tudo mais, é uma pessoa maravilhosa. Na Bíblia, é uma pessoa maravilhosa. Agora, vamos para o livro de Hebreus, né? O que foi lembrado dele no capítulo 11? Livro de Hebreus, capítulo 11 e versículo 22. Então, irmãos, ali o que nós lemos é que pela fé, capítulo 11, versículo 22, pela fé, o José, próximo da morte, ele fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus. Manda lá aquela manta cheia de sangue do José e fala assim: conhece se é do teu filho. Depois a Tamar pega lá as coisas do Judá e devolve essa palavra para ele. Conhece de quem que é isso aqui. Então Deus faz isso. Essa palavra certamente também é, meus irmãos, uma palavra-chave aí. Por quê? Porque quando Deus ele aparece para Moisés, essa é a palavra que Deus usa. Certamente vos visitei. Acontece exatamente do jeito que Deus disse. Então aqui ele fala uma palavra e diz assim: a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele está plantando fé no coração dos filhos de Israel. Essa fé foi plantada de Abraão para Isaac, né? De Isaac para Jacó, e de Jacó para os seus filhos. E agora José, ele olha para os irmãos e diz: certamente é a palavra que Deus usou para Abraão, e agora é a palavra que José ele está usando para os seus irmãos, e é a palavra que Deus vai usar no livro de Êxodo. Então, certamente, tenham certeza, né, que Deus vai nos visitar, que Deus vai nos levar para a terra prometida. Versículo 25, e José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Olha, quando Deus levar vocês vão pegar os meus ossos e vão levar. Eu não quero que fique aqui, tá? Não quero, né? Esse foi o último pedido. José pediu aos irmãos que no momento que Deus os tirasse do Egito, levar os ossinhos dele para a terra prometida. Isso vai acontecer. Eles pegam os ossinhos de José, colocam dentro de uma caixa e leva para ser enterrado lá na terra de Canaã. E enterra no lugar onde o pai dele deu de presente para ele. O pedido é um grande contraste com os costumes dos egípcios, né? Por quê? Porque revela que ele prezava mais um caixão em Israel do que uma pirâmide
no Egito. O José ele conseguiu um status que qualquer pessoa que estuda a história egípcia entende o seguinte, que ele poderia facilmente ter feito uma pequena pirâmide para ele, que era a pirâmide, você sabe, nada mais é do que, como é que fala, né? Não é lápide que fala, né? Como é que chama quando você faz aquela casinha lá no cemitério, né? Tem um nome para isso. Oi? Um túmulo, né? Então, a pirâmide nada mais é do que um túmulo. Obrigado, irmãos, né? Um túmulo, tá? E que túmulo, né? É coisa espetacular, as pirâmides do Egito. Ele poderia ter feito uma para ele, pequenininha que fosse, mas lá tem um monte de pirâmide pequena, né? Podia falar, não sou o faraó, não vou fazer uma grande pirâmide, vou fazer uma pititica aqui, já dá para mim. Mas ele não quis. Ele prefere um túmulo em Israel, na Terra Santa, né? Lá na Terra Prometida, ali, meus irmãos, na Canaã de Deus. Então, era melhor um lugarzinho lá do que uma pirâmide no Egito. É melhor um lugarzinho junto com o povo de Deus do que uma pirâmide, né, no mundo, porque o Egito, ele representa o mundo. Então, nós vamos encerrar o estudo de Gênesis lembrando o seguinte, né? Gênesis começa com o homem no paraíso e termina com o homem no caixão. Um caixão no Egito ainda. O Egito sempre representa o mundo no Velho Testamento. Desde a queda de Adão, o fim do homem tem sido morte, funeral neste mundo, do qual o Egito é uma figura. Como é que a nossa vida termina? Um caixão, né? Que é uma figura realmente do mundo. O Egito é uma figura deste mundo. E a melhor esperança que o Egito pode dar é uma múmia. Sabia? O que um mundo de melhor pode fazer para você depois que você parte dessa vida é transformar você numa múmia. Que coisa. Então, que alegria saber que o fim de Gênesis não é o fim da Bíblia. O fim da Bíblia, olha, o livro de Gênesis termina com o homem no caixão. Mas, quando a gente vai lendo, meus irmãos, lá, né, esse último ponto, através de Jesus Cristo, o paraíso, ele vai ser restaurado, né? Em certo sentido, as coisas terminam como começam. Ou seja, tem um paraíso no começo da Bíblia e tem um paraíso no fim da Bíblia, para os que creem. Para aqueles que esperam no Senhor, nós temos um paraíso lá, né? Então, que alegria saber que o fim de Gênesis não é o fim da Bíblia. O plano de redenção se desdobra através da Bíblia, né, das Escrituras, e vai ser consumado lá no livro de Apocalipse. O caixão no Egito não é o capítulo final. Então, para nós também, a nossa vida não termina dentro de um caixão. Então, irmãos, a esperança de José, a esperança de Jacó, de Isaac, de Abraão, é a nossa. Deus, ele vai, olha, Jesus, ele vai voltar, nós vamos ressuscitar, nós vamos viver 1000 anos aqui com Jesus, e depois nós vamos viver eternamente com ele no novo céu e na nova terra. Essa é a nossa fé. Então, José tinha uma firmeza no que Deus tinha dito, e é essa firmeza que nós temos que ter. A mesma de José. Olha, Deus certamente vos visitará, como Jesus certamente voltará para nos buscar, né? Amém?